Bom, galera, o novo DCU do James Gunn tá começando com tudo agora. A segunda temporada de Pacificador, que deu um retcon naquela cena lá final da primeira temporada, onde aparece originalmente a Liga da Justiça. O James Gunn trocou pela Câmara da Justiça. Fora que essa nova temporada do Pacificador tá indo com tudo na crítica, muita gente tá elogiando, tá indo com tudo. E o James Gunn promete aí nos episódios finais da temporada, o 8 e o 7, que ele não mostrou pra ninguém, nem pra crítica, pros jornalistas, promete, tá vindo com tudo aí. Superman também, com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes. E também muita gente gostou, adorou do filme. Claro que tem uma parcela que prefere Henry Cavill, prefere o estilo lá do Zack Snyder, de Man of Steel. Porém é inegável, tipo, pesando aqui na balança, tem mais gente que gostou do que gente que não gostou do novo DCU de James Gunn. E claro, e querendo ou não, o povo que gostou do Harry, que gosta do Henry Cavill, tem que aceitar, porque a DC já era. O DCU, o antigo universo de Zack Snyder, já era. A DC virou essa página. Aquele universo morreu. Não vai voltar. E o futuro na DC agora é o universo, querendo ou não, do Zack Snyder. Então fica aqui no vídeo de hoje, vamos ver possíveis erros que o DCU precisa evitar para ser um sucesso igual o MCU foi. E não ser um fracasso que nem o antigo DCU foi. Então vamos para a abertura. Bom, começando aqui. O primeiro problema que o antigo DCU teve, que se não precisa evitar, é a falta de planejamento a longo prazo. Claro, o MCU teve todo aquele dilema desde lá de Vingadores Clássicos de 2012. Já estava plantando sementes para Guerra Infinita com a aparição do Thanos na cena pós-créditos. Já que esse novo DCU, o antigo DCU foi uma bagunça. Tipo, eles já queriam começar cedo apresentando os Vingadores antes de um filme solo deles, não tinha um planejamento a longo prazo. O MCU ele foi deu toda uma escala, e a cada filme, evento, a escala foi subindo um pouquinho, subindo, até chegar no clímax que foi em Infinity War e Avengers Endgame. O antigo DCU não, tem toda uma falta de planejamento, tão confuso, e então aqui afeta o público e a bilheteria do filme. O filme já começou com Liga da Superman of Steel, aí depois teve Batman vs Superman. O foco deveria ser Batman contra o Superman, também mostrar a parte do conflito ideológico. Foi mais um prólogo da Liga da Justiça, aquela cena lá do pendrive, com o Lex Luthor descobrindo a Liga da Justiça. Para que o Superman morreu no segundo filme. Tem a introdução do Apocalipse. E nos quadrinhos só teve depois de muitos rolês de desenvolvimento. Aqui foi jogado de repente. O corpo também foi pro corpo do Zod. E é claro também o Batman, que não é fiel à sua essência. O Batman traumatizado, que mata. Hoje, entrando aqui no próximo tópico, a pressa em apresentar os personagens. O antigo DCU falhou, porque Man of Steel, Batman vs Superman e Liga da Justiça. E entre esses espaços de Batman vs Superman podia ter vários outros filmes. Eles podiam não ter matado o Superman, fazer Batman e Superman, fazer filme solo do Flash, do Aquaman, como teve, Cyborg, da Mulher Maravilha. Mas não, cara, quiseram começar o universo apresentando logo os Vingadores. Por isso que deu tudo errado, não se apegou. Fora naquele filme lá que foi lançado no cinema, o Cyborg entra lá jogado, o Barry Allen, Flash, do Ezra Miller, serve mais como alívio cômico, bem que tem horas que o personagem é engraçado, mas Flash não é assim. E aquele cara, Flash não é assim. Aquele Flash, o Grant Gustin da série, tem horas que ele é engraçado, faz piada com os vilões, mas tem horas que realmente ele é sério quando precisa e está disposto
a evoluir, a correr mais rápido, para esperar seus limites e vencer o vilão. Coisa que aquele Flash do Ezra Miller não tinha. Eu também conto aqui que os personagens eles não eram fiéis à sua essência. Aquele universo lá do Zack Snyder, tipo, tava aparecendo mais tipo, uma visão autoral dele, visão que ele tem sobre os personagens do que realmente eles são. E tipo, isso é bom por um lado, mas ruim por outro. Na minha opinião, a minha visão pode ser mais ruim. Tipo assim, o público pode ficar com essa impressão de estar tipo, vocês sabem que o multiverso existe, tem versões alternativas, tem variantes. Mas aquele universo que o James Gunn estava construindo, era para ser o pilar do DCU, a base, o universo principal, a Terra Prime, Terra 1. E a gente estava vendo mais versões alternativas do personagem, do que eles fiéis em sua essência. O Superman era mais tipo, introspectivo, uma figura distante, messiânica. E a gente vê o Superman de verdade naquele lado do filme do Superman. Tipo, realmente, ele é uma figura messiânica, um alien de outro planeta, mas ele tem esse lado humano dele, graças aos pais, que quer salvar todo mundo, que inspira o melhor no povo, na humanidade. Coisa que nem o Superman lá de Man of Steel, a gente não vê isso. Era mais introspectivo, com dúvidas sobre ele mesmo. Bem que o universo estava só no começo, ele poderia ter evoluído até chegar no nível do outro Superman. Mas a gente nunca vai ver isso porque o Snyderverse morreu. Fora também o Batman que mata, que é traumatizado, que não quer nem saber, que usa arma de fogo. Bem que o Batman de verdade, bem que tem outros. A galeria de heróis da DC é gigante, tem anti-heróis também, tipo o rival do Batman de peso, não sei se vocês conhecem, o criador de fantasmas, que é tipo um Batman, só que ele acredita que o mundo for um lugar melhor, ele tem que matar os criminosos em vez de prendê-los, o criador de fantasmas. Esse Batman tava parecendo mais ele, o criador de fantasmas, do que tipo, o próprio Batman clássico na sua essência. O diferencial do Batman é que ele não mata. Ele acredita que os vilões merecem uma segunda chance. Eles merecem ser presos, ir pra prisão, aí eles podem reconstruir sua vida e ter uma segunda chance. O Batman não mata. Flash, eu falei aqui, serve mais um alívio cômico. E a falta de fidelidade faz que o público se distanciar dos personagens, em vez de se identificarem, se inspirarem, pode gerar afastamento dos personagens. Bem que tem uma parcela que gosta, mas pesando na balança, o público que não gosta e não vê os personagens clássicos é muito maior do que o público que gosta. Que é aquele povo clássico que viu, cresceu vendo Liga da Justiça, série animada, Liga da Justiça Sem Limites, lê os quadrinhos, e olha o filme lá do Zack Snyder, vai se afastar daqueles heróis. Bem que tem gente que gosta, tem gosto pra tudo. Mas se eu estou apresentando o universo principal, a Terra Prime da DC, eu tenho que manter os personagens na sua fidelidade e sua essência, coisa que o James Gunn acertou no filme Superman. O Zack Snyder errou. Tudo bem que tipo, ele poderia ter. Se ele quer fazer versões, tipo, na visão dele, faz tipo, sendo versões alternativas de outra Terra. Mas deixa os personagens clássicos, Terra Prime e sua essência. Outra coisa que me incomodou e era um problema era o tom irregular dos filmes do DCU. Tipo, tem os tons do Zack Snyder, tipo, o tom mais sombrio, introspectivo, o clima mais escuro, coloração, saturação. E tem, tipo, oscilava muito entre tipo, tom alegre, tem filmes alegres que tipo, nem parecem do DCU. E tem tipo, filmes escuros com um tom semelhante ao do Zack Snyder. Tipo, tem Shazam, Mulher Maravilha. Então em Shazam é quase tipo, como se fosse outro universo, porque o filme é alegre, é feliz, alegre, feliz, divertido, mais um filme de família, se distanciando totalmente do tom do Zack Snyder. Tudo bem que eu acredito que agora nesse novo universo de James Gunn, ele pode e deve botar diferentes diretores para comandar alguns projetos de filmes dele, não sei só. A gente fez até um vídeo, tipo, ele tá um pouco saturado das coisas que o James Gunn bota nos filmes dele. O James Gunn poderia botar outros diretores para comandar o filme. Cada filme tem seu estilo próprio,
Mas o tom central precisa ser coeso, precisa ser coerente com o tom daquele universo. Não adianta um tom começar com um tom escuro, mas introspectivo, e virar um filme com um tom tipo colorido, alegre, família. Não tem nada a ver. Claro que o filme pode ter seu estilo de filme mais família, mas o tom precisa ser coeso com o daquele universo, como foi com o MCU. E fora também, o DCU antigo tem dependência demais em um único vilão. Darkseid, que eu digo. Imagina, se eles vão começar um universo compartilhado, e eles vão começar o universo compartilhado apresentando logo um grande vilão no início, e o que vem depois? E se eles derrotarem esse grande vilão, o que vem depois? O Thanos funcionou, o Thanos deu certo, gerou todo aquele comoção, sentimento do público de grande vilão, e quando ele aparece, quando vem com aquele sentimento de ferrou. Porém, com o Darkseid não tem isso. Não tem isso daí. Como você sabe, o Darkseid é tipo um chefão final, um cósmico, de ameaça cósmica. É tipo aquele chefão final de RPG que a gente enfrenta quando já tá com os melhores equipamentos do jogo. Tá? No endgame, aí tem aquele chefão mais forte, que a gente tem que ter postar tudo que a gente aprendeu à prova. O DCU não tem isso. E o só sua arma principal no início ficou tipo um vácuo de vilões. E fora que a DC tem vários outros vilões de peso: Brainiac, Sinistro, Senhor Frio, o Lyra Grodd, o Killer Croc também, vários outros vilões da galeria de DC, o próprio Lex Luthor, vilões de peso que o DCU poderia ter usado, poderia ter explorado mais, poderia ter, se ele vai trabalhar o Darkseid como um grande vilão, mas bota alguns outros personagens secundários, capangas, que trabalham com o Darkseid, enquanto a ameaça principal é o Darkseid. E o Darkseid devia ser apresentado tipo um ápice da saga. Ele vai tipo, começar grande DCU, a primeira grande saga ser a saga do Darkseid, a Guerra em Apocalipse, poderia até apresentar Nova Gênese, conflito entre Nova Gênese e Apocalipse. O Darkseid, naquele filme Snyder Cut, tem uma cena lá, tipo, eles estão tentando destruir a caixa materna e o Darkseid aparece. E ele tem a gente tem um breve vislumbre dele aparecendo e confrontando os heróis e o Superman. E vai fazer um grande filme apresentando o Darkseid como vilão. Então, olha, tipo, tira essa cena. Tira essa cena, porque ele amaria o Darkseid logo no início. Bota a aparição do Darkseid só na cena pós-créditos, como foi o Thanos. Nos próximos filmes vai tipo, trabalhando, os heróis se desenvolvendo, evoluindo, para no fim tipo, faz toda uma construção. Tem toda aquela cena lá do pesadelo do Batman, com ele tendo um pesadelo, vendo o Superman do mal. Ignora essa trama por enquanto. Foca nos personagens, eles crescendo, se desenvolvendo, tendo história própria, como foi o foi a fase 1 e 2, até chegar no clímax em Guerra Infinita. Bota aí uma história solo, a gente não teve nenhum filme solo do Batman, antes deles tipo, enfrentarem grandes ameaças como o Lobo da Steppe e o Apocalipse. Nenhum filme solo do Batman nesse DCU, para vocês verem a bagunça que foi. Mas filmes solos dos heróis, bota eles crescendo, aí, até chegar no clímax da saga. Aí bota o Darkseid, pode fazer aquele pesadelo super bem, onde a gente vai estar mais apegado aos heróis, vão ter mais tempo de tela. E eles vão estar prontos para tipo, enfrentar uma grande ameaça como é o Darkseid. Esse DCU tem problema de escala. E todo filme precisa ser o fim do mundo. E se tudo é o fim do mundo, nada é considerado épico. Se tudo é o fim do mundo, nada é considerado épico. Pensa a escala desse tipo. Man of Steel, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Todos nesses três filmes, todos eles a gente tem um ponto em comum: fim do mundo. Parece que virou um dia normal de semana o fim do mundo. Como deveria ser? O fim do mundo deveria ser tipo um evento
um evento cósmico. O fim do mundo deveria ser um grande evento, um evento que acontece raramente, que tem toda aquela tensão. Mas nesse não desceu, fez o fim do mundo, parece é uma terça-feira normal. É uma terça-feira normal, o mundo tá acabando, daqui a pouco tudo é normal. Ficou meio que essa sensação. Man of Steel, a gente teve aquela máquina Terra formando de Zod. Batman vs Superman, a gente teve o Apocalipse, que o próprio nome já fala, ele poderia botar um fim no mundo. Liga da Justiça de novo, a gente teve essa sensação de fim do mundo com o Lobo da Steppe, a Caças Maternas e o Darkseid. Ou seja, se tudo é apocalipse, nada tem peso. Isso deixa a impressão que o universo ficou acelerado e sem fôlego para escalada e subida gradual. Ou seja, a gente tem a perda de progressão das ameaças. Numa boa história, a gente tem heróis de rua, street level, a gente sobe para heróis de nível global. Heróis de rua, podemos ter o Coringa, o Exterminador. Heróis de nível global, tipo, ameaçam todo o planeta. Poderia ter nesse exemplo Lex Luthor sendo preso como presidente, Brainiac, esses daí. E aí a gente sobe para ameaças cósmicas como o Darkseid e o Anti-Monitor. Porém o DCU errou, pecou em fazer isso ao apresentar o Darkseid logo no início, dando aquela ação que o universo estava acelerado, estava correndo contra o relógio para atingir a Marvel, para bater de frente com a Marvel, bater de frente contra a concorrente. E sabe o que acontece? Quando o estúdio pensa demais no concorrente e não pensa no seu próprio projeto, no que ele está fazendo, em contar uma história boa e focar no seu projeto pessoal, pensa demais no concorrente, o projeto tende a fracassar. E quando o concorrente tá lá, tá focando no projeto, tá dando tudo de si, o estúdio está toda hora com essa pressão. Eu tenho que esperar o concorrente, Ele tá marcando essa daqui, eu vou marcar também. Ele quer fazer isso, eu vou fazer também. Por isso que o DCU já começou tudo errado. Quando ao invés da Warner botar pressão, poderia deixar o Zack Snyder ter a liberdade. Aquele filme de Liga da Justiça que lançou no cinema, o primeiro. Não botar o Joss Whedon para substituir o Zack Snyder, mas deixar ele como peça central, grande cabeça, como foi o Kevin Feige. Se botar o personagem, botar ele como diretor, grande cabeça, como foi o Kevin Feige, mas ao mesmo tempo ficar de olho, falar para ele, apresentar os personagens com calma, não correr contra o relógio, mas ir no seu ritmo. Se a gente a sensação que a gente ficou do DCU estava correndo contra o tempo, contra o relógio, num ritmo acelerado, para tentar alcançar mais desesperadamente, sem se preocupar na qualidade do projeto, em dar tempo para os personagens crescerem e enfrentarem ameaças no final do mundo. No DCU a gente tem um grave problema, porque os personagens já tinham que lidar com ameaças no final do mundo, o mundo acabando sem ter filme solo. O próprio Batman lá do Ben Affleck tinha que enfrentar o Lobo da Steppe, uma ameaça que podia acabar com o mundo, sem nem ter enfrentado o seu filme solo. A gente nem vê vilões, ele enfrentando vilões solo dele. A gente nem vê ele enfrentando o vilão solo dele antes de enfrentar grandes ameaças como o fim do mundo. Isso daí foi um grande problema que botou o DCU a ladeira abaixo e fez ele dar errado. Outro problema é que o multiverso. Tudo bem que um estúdio pode querer explorar multiverso, realidade alternativa, pode e deve explorar multiverso, porém todo aquele problema, o multiverso do Flash é confuso, ele não quer fazer um fanservice forçado, fazer que nem No Way Home, mas fazer um fanservice forçado, um foreshadowing para atrair pessoas. E a gente também tem esse problema, uma falta de clareza do multiverso. Ou seja, não tem que separar bem que faz parte do novo DCU e o que é Elseworld. Por exemplo, a gente pode citar o exemplo de Batman e o Coringa. Muitos desses projetos não fazem parte do DCU, são Elseworld. Ou seja, e o antigo DCU ficava uma bagunça. Aquele próprio filme do Flash passava no antigo DCU, só que meio que editou tudo, do Batman do Michael Keaton, aquela Supergirl lá. E aí, em vez de arrumar a bagunça, ampliou a bagunça. Fora também muitos outros filmes que
Esquadrão Suicida, que tipo, a trama é totalmente desconexa da trama do Zack Snyder, não tem nada a ver. Tudo isso, esses projetos, Adão Negro, foram se distanciando da saga central do Zack Snyder e tipo, tudo parece que tipo, tava vendo tipo, um multiverso todo confuso. Tudo bem que tipo, o multiverso é uma história grandiosa, você pode no futuro adaptar a Crise das Infinitas Terras, fazer um grande reset, uma única terra, como a Marvel está fazendo, mas tem que ser trabalhado com clareza, tipo, deixar bem claro que é uma realidade alternativa. Poderia até trabalhar com versões alternativas dos heróis, como o Sindicato do Crime, Superman do Mal, Coruja, Ultraman. Mas trabalhar bem os personagens. Tipo, não adianta a gente ver versões alternativas, sendo que a gente nem viu direito as próprias versões clássicas dos personagens. O Batman é trocado, a gente nem ter visto o filme solo dele, que é mais uma vez um grande problema que esse terceiro tem que corrigir. Ou seja, por isso a gente tem um conflito criativo com os fãs do Snyderverse. Claro que o Snyderverse, apesar de ter acabado, marcou toda uma base de fãs, tem gosto pra tudo, muitas pessoas gostaram, adoraram o Snyderverse e querem continuar vendo mais do Snyderverse, porém acabou e agora a gente tem um novo universo, elas têm que aceitar agora, querendo ou não, no universo central, universo principal, universo compartilhado, e agora o DCU do James Gunn. James Gunn pode até nos filmes futuros, falei que saiu o multiverso, trazer os heróis antigos de volta do antigo DCU, eles contracenando com os heróis novos do DCU clássico, mas não só, crossover, Superman David Cross Flashman, Harry Cavill, poderia ser a redenção do lado do Harry Cavill, mas não Batman, crossover, Batman do Robert Pattinson contra Batman do Ben Affleck. A gente vê lá o Batman do Ben Affleck matando, aí o Robert Pattinson vai lá, se mete na frente e fala, não, ninguém vai morrer. Um épico seria, e achei James Gunn perfeito para isso, para no futuro ele poderia abordar multiversos projetos, mas de forma bem clara, sem ser toda essa confusão, bagunça que foi o antigo DCU, a derramada, o Zack Snyder com a pressão da Warner, e tipo, dar um final digno, dar uma redenção pro público que é fã do Snyderverse, mas ao mesmo tempo mostrar que tipo, o DCU veio para ficar e que o Snyderverse tipo, dá uma despedida, um encerramento, não foi no Way Home, tipo, deu um fechamento com o arco do Toby do Andrew, e James Gunn poderia fazer semelhante disso, dar tipo, um fechamento, close up, fechar esse arco do DCU, gravar no caixão de vez, mas ao mesmo tempo poderia dar uma redenção digna no filme do multiverso. Mas não só, como seria o crossover do Superman, o Superman do Harry Cavill, aquele Superman mais introspectivo, que tem tendência a ser do mal, com o Superman do David Cross Flashman, Superman mais bonzinho, escoteiro, que acredita no melhor da humanidade, tá? Quer sempre salvar o próximo. Seria épico de ver isso daí. Seja, o novo DCU do James Gunn promete, tem um caminho todo épico pela frente, promete um grande universo. Ele tá mostrando agora início de confirmar a nova saga Deuses e Monstros, e dá um palco de que tá sendo focado no método humano, tá apontando playoffs, de que o tema principal dessa saga vai ser sobre todo o ódio contra os métodos humanos. Se ele for plantando com calma, dando respiro, tempo os personagens se desenvolverem antes do clímax dessa mini saga, o novo DCU já começou bem. E o público pode confiar que James Gunn fez a lição de casa, fez o homework e sabe exatamente o que fazer e o que não fazer para o novo DCU ser um sucesso. Ou seja, muitas vezes quando o estúdio tem uma visão totalmente diferente e os fãs têm outra, a gente tem esse choque, conflito e o projeto tende a dar errado. Ou seja, o estúdio vai passar a escutar mais os fãs, como foi no Way Home, que muitas vezes os fãs sabem o que é melhor para a história, melhor para o projeto. E eles fazem um filme justamente isso, para tentar ganhar dinheiro dos fãs. Então já se o James começar a escutar mais os fãs, mostrar o que os fãs querem ver, e ao mesmo tempo contar boas histórias de desenvolvimento dos personagens, ignorando esses erros, o novo DCU tende a ser um sucesso total, completo, como foi o MCU.
Vamos ver como essa história vai desenrolar nos futuros com o clímax da saga Meta Humano. A gente está em 2025. Talvez, vou dar um palpite aqui. Essa história que está no começo poderia ser que nem o MCU mesmo, grande capítulo, Deus e Monstros, mas sendo divididos por fases, que foi o MCU. A gente poderia ver o clímax em 2035, daqui a 10 anos. Vou fazer um vídeo com mais detalhes, mas toda uma lei de registro, quantos meta-humanos, aí o Batman vai lá, faz um plano, a gente tem 3 equipes do governo, Superman, do Savage. Seria épico, imagina, tipo, Guerra Civil, foi tipo mais uma rixa dos Vingadores, mas Guerra Civil em escala global, com vários heróis, até super vilões, o governo, Batman. Ou seja, o James Gunn, ele sabe, acompanhou Guerra Civil, trabalhou na Marvel, tipo, poderia aproveitar que Guerra Civil foi tipo, muito contida para fazer uma grande saga envolvendo Guerra Civil no seu novo DCU, envolvendo saber nível global. E não tipo escala tipo, familiar, local, como foi tipo, parece Guerra Civil foi mais uma rixa. Se o James Gunn seguir esses passos, sem bagunça, uma galeria de vilões clara, sem dependência em um único vilão, multiverso centrado, sem ser confuso, deixar bem claro que é multiverso, e planejamento a longo prazo, o novo DCU tende a ser um sucesso. Então, o que vocês acharam aqui do vídeo, galera? Vocês acham que o novo DCU está em boas mãos? Que o James Gunn sabe o que está fazendo? Ou que ele pode cometer algum desses erros? Deixem aqui nos comentários que eu vou estar lendo aqui. Não se esqueçam, deixem o like, ative o sininho, se inscrevam, está trazendo demais conteúdo aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.